Bom, pessoal, bom dia para vocês novamente. Nós estamos encerrando, né, nas últimas aulas da UC 9, né, encerrando o nosso curso. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, eu acabei citando esse tema nas outras aulas, mas hoje a gente vai enfatizar a questão do AVCB e do CLCB, tá? Que é a autorização do Corpo de Bombeiros para que empreendimentos, né, em geral, consigam, né, desenvolver suas atividades de forma segura, tá bom? Então, só para constar, tá? O AVCB e o CLCB, eles estão contemplados na IT 1 de 2019, tá? Que a IT 1 fala dos procedimentos administrativos, e também na IT 42 de 2020, que foi alterada esse ano, né? Que determina o enquadramento das empresas, né, para o CLCB, tá bom? Para o projeto técnico simplificado, tá? Então, na aula de hoje, e claro, né, que o decreto, né, também, o decreto que eu passei para vocês, né, do Corpo de Bombeiros, que rege, né, todas as ITs, também fala sobre e dá as definições dos projetos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Pessoal, a qualquer momento, né, qualquer dúvida, me interrompam, por favor, tá? Então, a gente tem duas definições principais. O que é AVCB e o que é CLCB, né? O AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o CLCB é o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Qual que é a diferença básica entre os dois, né? O AVCB é mais detalhado, né? Envolve empreendimentos maiores, tá? E envolve também a aprovação, né, do projeto das medidas de proteção contra incêndio pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? No caso de São Paulo. E o CLCB é o certificado de licença do Corpo de Bombeiros, né? Para que serve o CLCB? Ele também dá autorização para as empresas operarem, né, desenvolverem suas atividades de forma segura, porém ele é indicado para empresas menores, tá? Ele é indicado para empreendimentos menores, menos complexos, que oferece menos risco, tá certo, pessoal? Então, né, nos slides próximos aqui, eu coloquei a definição, né, que está no decreto, né, que está nas instruções técnicas que eu comentei. Então, o AVCB, né, é o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Para a emissão do AVCB, é necessário a visita do bombeiro militar, tá? Então, por isso que fala atestado de vistoria. Por quê? Significa que o bombeiro foi até o local, visitou e atestou que tudo foi feito da maneira correta, tá? O CLCB, ele não obrigatoriamente tem a vistoria do bombeiro, tá? Muitas vezes eles sim fazem a vistoria para verificar, né, os equipamentos que foram instalados, porém não é necessária a emissão, a vistoria para a emissão do certificado de licenciamento, tá bom? E tem também um outro termo de autorização, né, que é concedida, né, pelo Corpo de Bombeiros quando há situações atípicas, né? Então, aí se emite o termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiros. Geralmente, quando o imóvel é tombado, é patrimônio histórico, ou muito antigo, né, ou está passando por alguma obra, alguma manutenção, se dá esse termo de autorização para adequação, tá? Então, aí esse empreendimento vai se enquadrar num outro critério, né, e ele vai se adequar quanto às medidas de proteção contra incêndio
já que, por exemplo, a questão da estrutura, né, física do local, ela não contempla a instalação de um hidrante, por exemplo, né? É só um exemplo, tá? Ou sprinklers, né? Desculpa, os sprinklers, né? Então, pode acontecer, né, de não ser possível, e aí o empreendimento ele vai se adequar, né? Ele nunca pode ser omisso e não se adequar, né? Ele tem que propor alternativas. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor para isso, então a empresa tem alternativas, né? Propõe alternativas para se adequar e oferecer a segurança, né, contra um sinistro para as pessoas que estão circulando naquele local. Tá bom, pessoal? Então, para que serve, né, o CLCB ou a VCB? Gente, ele serve, né, para autorizar esses empreendimentos, né, esses estabelecimentos a instalarem e verificarem os equipamentos de combate a incêndio, né? Então, ele autoriza o funcionamento desde que o empreendimento tenha cumprido as regras, né? E tenha instalado equipamentos e medidas de prevenção, né? E combate a incêndio e primeiros socorros, tá bom? Então, lembra, né, a gente resgatando tudo que a gente viu na UC9, extintores, hidrantes, é, chuveiros automáticos, sistema de alarme, detector de fumaça, sistemas de bomba e reservatório, a sinalização e iluminação de emergência. Aqui tá errado, gente. Agora que eu vi aqui os sprinklers, que são chuveiros automáticos, tá? Só pra gente constar aqui, pra não ficar errado. Então, né, são todos os equipamentos que a gente já falou, a sinalização, as placas, a brigada de incêndio, né, a equipe de primeiros socorros, tudo isso precisa ser dimensionado, né, de acordo com as normas, tá? Com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, né? Todas que vocês viram até o momento, tá bom? E como que funciona, né? O SENAC, né? A Escola SENAC Limeira precisa ter AVCB ou CLCB? Em qual ela vai se enquadrar? Então, nesse ano, né, a nova IT 42, ela alterou o enquadramento para o projeto técnico simplificado. Quando a gente falar de projeto técnico simplificado, a gente está falando de CLCB, tá? Que é o mais simples. Quando a gente estiver falando de projeto técnico normal, né, enquadrado na IT1, nós estaremos falando de AVCB, tá bom? Então, o projeto técnico simplificado, ao qual está relatado na IT 42, ela fala em CLCB, tá? Que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. O CLCB, ó, já fala, né? É projeto simplificado. O CLCB, então, é para imóveis menores, tá? Com, gente, né? O que a gente indica? Empreendimentos menores. Quanto menor o local, menos risco tem. Menos materiais estão armazenados, menos pessoas trabalham ali, ou menos pessoas circulam ali, né? Então, o Senac Limeira, no caso, ele tem mais que 1.500 metros de área construída, né? E tem mais que 6 metros de altura. Ele é, tem o térreo e mais um andar, né? Então, nesse caso, ele não se adequa, não entra no CLCB, tá? Ele vai cair no AVCB. Shoppings de Limeira, né? Temos 3 shoppings na cidade. Empreendimentos grandes. A gente tem um shopping que está situado no centro da cidade, e esse shopping, inclusive, tem estacionamento subterrâneo. Em todos esses casos, né, empreendimentos maiores, circulação grande de pessoas, estacionamento, em todos esses casos, né, áreas grandes, empreendimentos maiores,
vai ser AVCB, tá? Grandes igrejas, né? Por exemplo, a igreja lá de Aparecida. Grandes empresas que a gente vê pela cidade, né? Acima de 1.500 metros, acima de 6 metros de altura, né? De pé direito. Vão todas se enquadrarem no projeto técnico normal e vão ter que se enquadrar no AVCB, tá? Nas regras para ter o AVCB. Agora, projetos menores, né? Vamos colocar uma pequena igreja, um pequeno supermercado, as lojas que a gente vê no centro da cidade, né? São lojas menores, academias, né? Menores, pequenas empresas, né? Então, nessas condições, imóveis até 1.500 metros, até 6 metros de altura, vão se enquadrar no CLCB, tá? E a gente sabe, né, que os micro e pequenos empreendedores, a grande maioria deles estão em imóveis menores, né? E aí que vem a importância dele também se regularizar, também ter o seu CLCB, para que, em caso de um sinistro, em caso de incêndio, ele tenha como se proteger, né? Eu converso muito, né? Eu tenho alguns clientes na cidade de Pedreira, aqui no interior de São Paulo, próximo a Jaguariúna. Lá existem muitas fábricas de MDF, artigos de MDF, que trabalham com madeira, material inflamável. Muitos já relataram que já houveram incêndios onde eles perderam tudo, tá? Ou perderam quase tudo. Então, muitas pessoas lá, né, muitos empresários de lá, têm essa consciência, né, por verem seu vizinho ou com ele mesmo, né, já ter acontecido um sinistro, né, um princípio de incêndio, ou até de perder tudo que tinha, né? Se você não tem um seguro, como fica, né? Então, um deles, inclusive, até comentou comigo, né, para eu fazer uma conversa, né, com os funcionários dele, pedindo para que eles não fumassem no local, para que eles tomassem cuidado ao ligar um equipamento na tomada, né? Porque qualquer faísca, qualquer princípio de incêndio, onde se tem material inflamável, vai se propagar muito rápido, né? Então, eles até já tive essa solicitação, tá? Para comentar sobre a questão de não fumar, né? No local de trabalho, ou até tomar cuidado, né? Com relação ao choque elétrico, enfim, né? A uma possível faísca que possa surgir, tá? E aí, gente, o que define, né? Como que a gente define? A gente, para eu saber, né, se o empreendimento é acima de 1.500 metros quadrados ou não, eu preciso realizar a medição do terreno, a medição da área construída, tá? Muitas vezes, né, a gente tem a planta do empreendimento regularizada na prefeitura, tá bom? Então aí a gente consegue visualizar. Claro que a gente compara a planta com o que está na realidade, que claro que tem aquele que construiu algo a mais do que está na planta, ou derrubou, né? Alguma parede, algum local, né? Alguma parte da área construída, tá? Então é sempre bom realizar a medição do terreno, da área construída, comparar com o carnê do IPTU, né? Eu já peguei gente que estava pagando mais IPTU, que a prefeitura dizia que o terreno era maior do que foi medido, tá? Então é necessário ver isso também, tá? E aí como que é o roteiro, né? Como que eu vou, né, emitir um CLCB? Ou AVCB. No caso aqui, né, do AVCB, que ele é mais trabalhoso, a gente precisa elaborar um projeto técnico. O que que é isso, né? A gente precisa, até eu tenho uma foto um pouco melhor aqui, acho que tá mais nítida essa, né? Eu preciso elaborar um projeto de acordo com a planta do meu empreendimento e eu vou indicando nesse projeto, né, o que vai ter, tá? Se tem produtos perigosos, se tem risco elétrico, se tem caldeira,
se tem central de GLP, se tem hidrante interno, se é hidrante público, tá? Então eu vou indicando na minha planta, né? É claro que essa aqui é bem simples, tá, gente? Mas a gente indica onde tem a porta corta-fogo, se é parede corta-fogo, se é hidrante, se é extintor, as setas de direção de saída, tá? Então a gente tem que ir indicando nessa planta todas as medidas de proteção contra incêndio. Então, os engenheiros fazem o projeto, essa planta ela é enviada para o corpo de bombeiros, tá? Existe um sistema que é o Via Fácil, hoje é tudo digital, então você envia a planta, então você envia essa planta para o corpo de bombeiros e ele vai avaliar, tá? Ele vai avaliar se você realmente seguiu a legislação, seguiu as instruções técnicas para o dimensionamento das medidas de proteção contra incêndio, de acordo com a carga de incêndio, né, que vocês viram. É fundamental que se saiba qual que é a carga de incêndio do local, qual que é o risco de incêndio do local, tá? Então você vai fazer a planta de risco de incêndio. Aprovada, né? Se o bombeiro aprovar tudo que você colocou aqui, aí sim você aí sim você deixa eu projetar de novo aqui que acabou saindo. Então, assim que você elaborou o projeto técnico, né, a planta, né, junto com os memoriais, ele precisa ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. Aí, gente, o projeto é executado. Aí que você vai instalar os hidrantes, as placas, os chuveiros automáticos, as portas corta-fogo, as paredes corta-fogo, né? Tudo que você colocou no seu projeto, você vai instalar. Então, a execução do projeto nada mais é do que a instalação de todas as medidas de combate a incêndio, tá? Isso, gente, tem que ser feito, né? A recomendação é que seja feito na concepção do imóvel. Depois, para regularizar, é difícil. Então, na hora que você está construindo o imóvel, você tem que já pensar, né, nas medidas de proteção contra incêndio, tá? Então, aí que depois que você instalou tudo, tá tudo certo, aí você solicita a vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Então ele vai lá no seu empreendimento, ele vai verificar se você realmente instalou tudo certo, tá? Está tudo correto, tudo funcionando. Então aí tem a vistoria. Aprovada, né, a vistoria, estando tudo certo, você tem a emissão do seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tá? A diferença do CLCB é que não é necessário fazer todos os memoriais de cálculo, de carga de incêndio, brigada, né? Você faz os memoriais, mas não precisa entregar, tá? A diferença do AVCB para o CLCB é essa, né? No CLCB você não precisa entregar o projeto técnico para o Corpo de Bombeiros, não precisa entregar memoriais de cálculo e nem as plantas, tá? Você calcula, né, a carga de incêndio de acordo com a vistoria e realiza o dimensionamento das medidas de combate a incêndio, mas não precisa ter planta e memoriais, tá bom? Então esse é o processo, né? E, gente, em caso de qualquer mudança, né, no layout, na disposição de paredes, na capacidade produtiva, instalação de novas máquinas, né? Em caso de mudanças, o projeto tem que ser alterado, tá? Um novo projeto técnico deve ser avaliado pelo Corpo de Bombeiros novamente. E todo o processo deve se repetir, tá bom? Também tem, né, a questão da renovação. O AVCB, ele é válido de 3 a 5 anos, dependendo do empreendimento, tá? Então, dependendo do grau de risco, né? Ele vai ser mais rápido. Desculpa, eu acho que eu vou colocar de novamente ali, depois na apresentação final, as datas, tá? Mas se eu não me engano, o mínimo é 1 ano, tá? Acho que é de 1 a 3 anos. Eu vou confirmar esse dado para vocês.
Então a empresa tem que estar sempre renovando o seu AVCB e seu CLCB, tá? Isso é muito importante, porque na renovação o bombeiro vai até lá, faz nova vistoria, verifica novamente os equipamentos, verifica se tudo está funcionando, tá? Porque não adianta você colocar tudo em um momento, né, instalar todos os equipamentos novos hoje em 2020 e daqui 10 anos você não deu manutenção, você não verificou o funcionamento, né? Tudo vai perdendo a sua qualidade, né, com o tempo. Tudo precisa ser testado novamente, tá? Então isso é muito importante. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês me ouviram bem? Vocês têm alguma dúvida? Tudo bom, Fabi? Fabi, então, Pode falar. se eu, se eu tiver um imóvel e no caso tiver irregular nessa questão, Aham. eu vou ter dificuldade em regularizar? Então, se você, por exemplo, você vai construir um prédio, né, ou um barracão para uma empresa, né, para você alugar depois. Você constrói esse barracão e não se preocupa com essas medidas que eu falei todas, né, de proteção contra incêndio, na hora que você alugar o seu imóvel, e essa sua pergunta, Rafael, é muito importante, porque acontece todo dia. A pessoa aluga um imóvel que não foi preparado, não tem hidrante, não tem. Aí, porque para um hidrante, você tem que ter toda a tubulação de água, bomba, caixa d'água, né? Não é só o hidrante em si. Tem toda uma estrutura hidráulica por trás. Aí você vai querer regularizar esse imóvel, pode ser que não seja possível pela estrutura da construção, ou pode ser que fique muito caro. Aí o seu imóvel nunca vai poder ser alugado, entendeu? Se é um imóvel, um barracão grande, a pessoa já tem que pensar nisso, né? Não, se eu vou alugar para uma empresa, eu já tenho que pensar em colocar os hidrantes. Um hidrante é mais ou menos, só um hidrante é 10 mil. Além de toda a estrutura hidráulica, caixa d'água, bomba de recalque, né? Você precisa ter toda a estrutura para o hidrante funcionar, entendeu? Então, muitas vezes acaba inviabilizando, né? O aluguel, né, daquele imóvel para uma empresa porque não tem a regularização. Ou, né, aí o que vai acontecer é o proprietário regularizar. Daí vai fazer o projeto, né? Vai tentar fazer a instalação e regularizar junto ao Corpo de Bombeiros, tá? Mas aí fica muito mais caro, né? Do que se você pensar isso durante a construção do imóvel, tá bom? Tudo bem? Deu para esclarecer? Tudo sim. O que eu entendi é que não é muito rentável você fazer de qualquer jeito, né? Tipo, é mais interessante fazer tudo certinho pra não ficar depois indisponível, né? Claro, porque se você já vai construir, por exemplo, um barracão de 10 mil metros quadrados, você já sabe que vai ter que ser AVCB, né? Então você já pode, de acordo com a área do local, você já pode dimensionar os hidrantes, né? E aí, dependendo da quantidade de hidrantes, né, e que você colocar, já vai ser possível que alguns empreendimentos se instalem, né? Então, deixar para depois pode ficar muito caro, né? E tem a questão também, claro, né, de se adaptar às medidas de combate a incêndio para cada atividade. Então, se no barracão é uma indústria metalúrgica, tem uma carga de incêndio, vocês concordam? Se for uma indústria que fabrica móveis planejados, madeira, é outra carga de incêndio. É uma empresa que faz beneficiamento de açúcar, açúcar também é inflamável, é outra carga de incêndio, né? É uma empresa que fabrica produtos químicos, é outra situação. Então, se você vai alugar um imóvel, né, para cada situação vai ter que ter uma adaptação das medidas de combate a incêndio, tá? Porque vai depender do layout de máquinas, da sua carga de incêndio, né, do seu estoque, né, das áreas de circulação, tá?
Até eu estou projetando para vocês aqui agora o mapa das rotas de fuga, né? A planta das rotas de fuga. Então, também, né, de acordo com o seu layout, isso aqui vai mudar, tá bom? Então, cada empreendimento, quando aluga um imóvel, tem que adequar as medidas de acordo com as suas características, tá? Tudo bem? Tudo sim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, Fabi, tá tranquilo por enquanto. Legal, Tayane, obrigada, viu? Então, olha só, quais são os documentos necessários, né, para o projeto técnico? O formulário, né, porque só mostrar para vocês, né, a gente tem aqui um sistema, tá? Esse é o site, vocês estão vendo, gente? Esse é o site, né, do Corpo de Bombeiros. Então aqui a gente faz as nossas solicitações, tá? Eu tô no meu login aqui de acesso, né? Então é por aqui que a gente começa a solicitação, tá? Então, solicitação de vistoria, projeto técnico simplificado, que vai gerar o CLCB, ou o projeto técnico normal, que vai gerar o AVCB, tá? Então, a gente já tem as duas opções aqui. Só para a gente dar continuidade, né? Se eu for no projeto técnico simplificado, só para demonstrar para vocês, ele já abre. Aqui acabou saindo aqui a minha conexão. Então ele abre nessa página, né? Só para demonstração, eu vou simular como a gente estivesse abrindo um projeto técnico simplificado, né? Então, olha, aqui já aparece aquela indicação que eu coloquei para vocês, né? Que, de acordo com o decreto estadual, né, 63.911 de 2018 e com a IT 42, né, o enquadramento para o CLCB foi alterado. Então, na verdade, foi ampliada a área. Antes, gente, era até 750 metros, tá? Agora ampliou para 1.500 metros e no máximo 6 metros de altura. Então, antes de solicitar, né, a vistoria, você tem que verificar, né, o seu empreendimento, tá? Então, aqui a gente tem, né, o site, é por aqui que a gente faz o upload de documentos, tá? Hoje, ainda bem, né, gente, que na pandemia, apesar que na pandemia eles paralisaram, né? Eles deram um prazo maior para as empresas se regularizarem. Mas, né, ficou tudo digital, já tava, né, já tem um tempo que o sistema tá todo digital, tá? Então você envia aqui todos os documentos, né, pelo site. Você tem aqui a consulta, né, das solicitações, né, que já foram feitas. Então todas essas aqui são as solicitações que eu já fiz, né? Fica aqui registrada. E aqui, né, na hora de você solicitar, né, você concorda que se enquadra, né, no projeto técnico simplificado, de acordo com todas as instruções, né? Clique em confirmar e aí começa o preenchimento, tá? Depois a gente volta aqui a falar um pouquinho mais sobre essa tela. Mas o projeto, né, então a solicitação, ela é toda online, tá? Então, o envio de todos os documentos é por meio do sistema, né, que facilita muito. Então, você vai preencher, né, todas as informações e no final gera um formulário que você assina, né? Tanto eu como responsável técnica, né, assino, quanto a pessoa, né, o proprietário do empreendimento assina também, tá? Então, precisa, né, de anotação de responsabilidade técnica. Como eu comentei, precisa ter todos os memoriais descritivos, né? Vocês não aprenderam a fazer lá o cálculo da carga de incêndio? Todo esse cálculo precisa estar lá. Quantas saídas de emergência são necessárias? Qual o tamanho dessa saída? Precisa estar lá o cálculo das saídas de emergência. Então é como se fosse, né, um memorial de tudo que você fez, né? Lembra que a gente comentou das estruturas, revestimento, isolamento de risco? Tudo isso também precisa estar documentado, né? Escrito, tá? Qual que é o projeto dos sprinklers, né? Dos chuveiros automáticos?
Tem que estar lá o projeto. Qual o projeto do sistema de controle de fumaça? Tem que estar lá, tá? Então, tudo isso, né, além das plantas, né, como eu comentei com vocês, a planta do imóvel, indicando onde está o hidrante, o extintor, as placas, saídas, porta corta-fogo, enfim. Tudo tem que estar na planta também, tá? O imóvel também tem que ter planta aprovada pela prefeitura, né, e confirmada com carnê do IPTU para a confirmação das áreas, né? É importante você estar com o contrato social atualizado, contrato de locação, caso o imóvel seja alugado, né? Documentos de identificação do proprietário do imóvel e do responsável do empreendimento, né? RG, CPF, tudo certinho. Tem que também ter o recibo de pagamento das taxas, né, de vistoria e análise do projeto. E o bombeiro também pode solicitar outros documentos, tá? Que forem necessários para ele avaliar isso, tá bom? Então, só para a gente lembrar, né? O AVCB e o CLCB contemplam toda a sinalização, extintores, hidrantes, né? E placas de incêndio, todo o sistema, né, de alarme e detecção de fumaça deve estar contemplado lá no projeto. A sinalização, as portas corta-fogo devem estar contempladas lá no projeto, né? Os chuveiros automáticos, né? Os hidrantes, os extintores, né? Cada um de acordo com a sua classe, devem estar dimensionados adequadamente, contemplados no projeto. Aí depois que você instalou tudo, então, o bombeiro vai lá verificar, né? Ele vai lá verificar se tá tudo certo, né? Se você tem brigada de incêndio, equipe de primeiros socorros. As pessoas podem ser entrevistadas, tá? Verificando, né, se realmente estão lá no momento, tá? Então, o bombeiro vai verificar tudo e se tudo tiver certo, aí você terá o seu AVCB e o seu CLCB, tá bom? E aí, como eu comentei com vocês, né? Existe lá a solicitação realizada pelo Via Fácil, né? Que é o portal do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então é lá que você vai colocar a área construída, né? Lembrando que pode descontar áreas frias, né? Telheiros. Então, assim, garagem, né? Que só tem a laje, você desconta. Os banheiros, vestiários, você desconta também, tá? Não conta na área construída. Você tem que colocar, gente, o número de pavimentos, né? Quanto mais pavimentos você tem, mais andares você tem, maior o risco. Então, você tem que colocar lá o número de pavimentos. A carga de incêndio, né? Também deve ser colocada, tá? Qual que é a ocupação principal do imóvel, né? Se tem subsolo, qual que é a ocupação principal, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, aqui no Via Fácil, você preenche aqui a área construída, né? Eu vou chutar valores aleatórios, tá? Áreas a descontar, o número de pavimentos, né? Aqui, gente, como eu tô no simplificado, ele não deixa colocar mais, tá? Porque é até 3 pavimentos só. A carga de incêndio, se é baixo, médio e alto, né? Aqui a altura do local, né? Agora com a nova instrução, né? Você tem que colocar a altura do local, 3 metros, por exemplo, né? A ocupação do imóvel, tá? De acordo com as classes, né? Que estão relatadas na IT, tá? Então você põe se é residencial, se é indústria, né? Se a ocupação do subsolo, né? É o quê? É qual? Comercial, né? E qual que é o grupo, tá? Então você coloca, né? Porque pode ser, né? Existe empreendimentos que tem vários andares, em cada andar, né, existe uma ocupação, tá? Pode ser indústria e comércio, né? Residencial e comercial, né? Aí vem aqui se você confirma, tá? Ó, como eu coloquei uma área construída de 4.000 e o simplificado é até 1.500 metros quadrados, ele não tá deixando, tá vendo, ó? Tá falando que meu imóvel precisa ser regularizado de acordo com o projeto técnico.
Então, eu vou mudar aqui pra gente conseguir, tá? Vou colocar 1.200 metros quadrados. Confirma as informações? Sim. Tá vendo, ó? Aí ele já passa para a próxima etapa, onde a gente coloca, né, o, o endereço, tá? Então eu vou selecionar um endereço qualquer aqui. E aí você começa a preencher, né? Identificação da edificação, o dado do projeto técnico anterior, caso exista. Sempre coloca os dados do proprietário do local e do responsável pelo uso e do responsável técnico. O proprietário é o dono do imóvel. Responsável pelo uso é o dono da empresa, né? Quando o imóvel é alugado, isso pode ser diferente. Se o imóvel é do próprio dono da empresa, você coloca o dado, né? Dos dois iguais, na verdade, você vai ticar aqui, ó. O proprietário também é o responsável pelo uso, né? Então, tem aqui, se for diferente, você põe, né, as informações diferenciadas. O responsável pelo projeto técnico é o engenheiro que vai emitir a RT. Os dados da edificação, tá? Você precisa preencher os dados da edificação e descrever as ocupações, né? Então, é um imóvel que tem tantas máquinas, tantos equipamentos, tantas pessoas, tá? Você vai fazer uma breve descrição aqui, ó. Lembrando que tem poucos caracteres, né? Mas você vai fazer uma breve descrição da ocupação, tá? E aí já vem aqui, né, assinaladas as medidas de proteção contra incêndio necessárias no seu caso, tá bom? E caso tenha riscos especiais, né, se há, você vai colocar aqui também, né, caso tenha riscos especiais e continua, tá, gente? Na hora que você acabar de preencher, né, você vai ter um formulário final e você vai ter um boleto também a ser pago, tá? Com a taxa de vistoria, né, ou análise do seu projeto, tá bom? Para, né, o projeto técnico simplificado, é um processo bastante simples, tá? Que também não demanda muito tempo, geralmente em menos de um mês você consegue, né? Se tiver tudo certo, né, você consegue a liberação. O projeto técnico, que gera o AVCB, já é um pouco mais trabalhoso, né, devido à elaboração das plantas, né, e dos memoriais descritivos. Então, demora um pouquinho, tá? E no final, né, no final de todo o processo, você tem aqui o seu AVCB, né? E é isso que a gente vê as empresas pregando na parede, tá? A gente tem aqui as empresas pregando, né, o seu auto de vistoria, porque ele tem que ficar no local visível, né, a todos, tá? Então vai estar todas as informações, né, aqui no seu AVCB, todas as informações que você colocou, né, no seu AVCB. E aí vem a pergunta: ah, mas a empresa pode mentir? Pode omitir informação? Poder não pode, né? A gente sabe que pode acontecer. Mas caso, né, haja a omissão, né, aqui já fala, eu não lembro em qual ponto que a gente tem aqui, né, que você declara a veracidade das informações, ó. Tem um aviso aqui na primeira tela, né? O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa, sem prejuízo das devidas providências administrativas e cíveis cabíveis, tá? Então, todas as informações prestadas aqui, né, precisam ser verdadeiras. Você está atestando, né, que todas as informações que você colocou são verdadeiras, tá? E claro que a qualquer momento o bombeiro também pode ir lá fazer vistorias para identificar se o seu imóvel, né, está regularizado ou não, né?
E outra forma, né, gente, que vocês sabem, né, que pode acontecer para a verificação, né, das medidas de combate a incêndio, para o teste, né, é o próprio simulado de abandono, né, onde a equipe de primeiros socorros atua, a equipe de combate a incêndio atua, né. Então, dessa forma também é possível que a empresa periodicamente teste, né, seus equipamentos de combate a incêndio, tá? O técnico, no caso de vocês, né, o técnico em segurança do trabalho, ele também vai atestar, né? Ele vai fazer inspeções periódicas desses equipamentos, né? Verificar se tudo está funcionando, né? Tem que fazer as manutenções periódicas nos extintores, por exemplo, né? Verificação do funcionamento de lâmpadas de emergência, hidrantes, mangueiras, né? Verificar se a mangueira não furou, enfim. Tudo isso, né, deve ser verificado periodicamente pela empresa também, né? E assim que vencer o seu AVCB, também você vai ter a visita, né, do Corpo de Bombeiros que vai verificar novamente. Pessoal, dúvidas? Por hoje é isso, tá, pessoal? Eu vou encerrar a gravação e a gente já conversa, né, em particular. Então, por hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas aulas da UC9. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato comigo. Tá, pessoal? Muito obrigada a todos. Obrigada.